A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula dos jovens. Hoje a lição número 11 dos jovens do segundo trimestre de 2020 da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, cujo tema desse trimestre é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Vamos à videoaula número 11, mas já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e depois compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Essa lição é 11, 14 de junho de 2020, é o dia que se comemora o Dia do Pastor. Parabéns, felicitações a todos os pastores de todas as igrejas e denominações evangélica cristã. O tema, uma herança conquistada pela fé. Texto do dia, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Síntese. Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Objetivos dessa lição. Primeiro, demonstrar como aconteceu a divisão das terras ao sul de Canaã. Segundo objetivo, explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã. E terceiro objetivo, dissertar ou explicar também como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. O texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Leiamos. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Comentário, introdução. Depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada, conforme no versículo 5 do capítulo 14, nós podemos ler Josué 14 e o versículo 5, diz assim: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra, como os territórios não conquistados. Está lá no capítulo 13, do versículo 2 ao 6. Nós podemos ler para ficar mais fácil o contexto. Josué 13,
do versículo 2 ao 6, está escrito: a terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, versículo 5, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Mesrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Então veja que nós temos aí até os territórios não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Então a vitória tinha que ser completa, a conquista tinha que ser total. Ao descrever a distribuição da terra, os versículos 13 ao 18, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Não podia haver transferência de herança. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra, sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel, já no final do reinado de Davi e no reinado de Salomão. Nós igualmente não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, Efésios 6, de 11 a 13, até que recebamos a completa herança da glória. Eu quero ler em Números, capítulo 36, abra sua Bíblia em Números. Temos Êxodo, Levítico, depois vem Números. Abra aí no capítulo 36, você aluno e professor que está acompanhando esta videoaula, é muito importante ler o texto bíblico e ler, se possível, o maior número de referências. Números 36, do 7 ao 9, eu vou ler na linguagem de hoje. Assim está escrito: desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo de seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então, a herança de cada tribo tinha que ficar dentro daquela tribo que recebeu a herança. Vamos ver Efésios 6, quando ele diz que nós devemos estar sempre vigilantes e não desprezar a armadura do Senhor, a armadura de Deus. Efésios 6, do versículo 11 ao 13, na linguagem de hoje está escrito:
Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, é muito importante que em todo tempo você esteja vigilante e usando a armadura de Deus. Subtópico, o tópico 1, a divisão do sul de Canaã, do versículo 13 ao 15. A partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Está lá em Josué 1, do versículo 5 e 6. Os anos foram passando e ele envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim, Josué no arraial em Gilgal começou dividindo os reinos do sul, está lá em Josué capítulo 10, os quais ficaram com Judá. Em seguida distribuiu o território conquistado no norte de Canaã, Josué capítulo 11, aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a Josué. Lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Então, a primogenitura de Ruben foi passada para os filhos de José. É isso que o texto está nos apontando aqui. Então é muito importante nós entendermos, nós entendermos essa distribuição, feita da terra lá do norte de Canaã. E outra coisa importante nesse subtópico primeiro, há um tempo certo de começar e de parar. Todo ministério, toda missão, toda obra tem um começo e tem um fim. Subtópico 2, a herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador. Ficou com a primazia, recebendo os territórios do sul. Josué capítulo 10. Dentre os de Judá havia um herói nacional, que era Calebe, que antes do sorteio pleiteou a terra prometida a ele por Deus no tempo de Moisés. Pleiteou um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13:1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Josué tinha conquistado a cidade de Hebrom, Josué 10:37,
mas não o monte, que era guarnecido pelos filhos de Anak, eram gigantes. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada ao verem os gigantes. Está lá em Números 13:33. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Caleb teria sido sorteado com o monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la, doando-a ao serviço do Senhor. Então veja que na verdade Caleb não era interesseiro em benefício próprio. Ele queria aquela terra para consagrá-la a Deus e mostrar a todo o povo de Israel quão importante é confiar inteiramente no Deus Todo-Poderoso. Subtópico número 3, a herança de Axa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otniel e Axa, filha de Caleb. Está lá em Josué 15, 16 a 19. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Então, eu e você, nós observamos nesse episódio de Otniel, nesse episódio da filha de Caleb, que nós precisamos falar com Deus aquilo que está no nosso coração. Nós devemos pedir com clareza aquilo que o nosso coração almeja. O máximo que pode acontecer é Deus não nos atender, mas Deus sempre tem muito mais além do que nós pedimos e pensamos para nos dar. Ponto importante: Caleb sabia que seria sorteado com o Monte Hebrom, mas preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. A promessa de Deus está sempre muito além dos nossos próprios interesses. Tópico número 2, a divisão do norte de Canaã. Então nós tivemos aqui a divisão do sul de Canaã no tópico 1, agora vamos ver a divisão do norte de Canaã, tópico 2. Subtópico 1, a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mais a parte central de Jericó e Ai. Coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Juízes 14:4, 16:4. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Então eles receberam a herança deles lá do outro lado do Jordão. Vocês devem lembrar
em aula anterior que eles foram convocados a atravessar o Rio Jordão no momento de cheia para ajudar na conquista de Canaã. Mas as terras que eles herdaram era lá do outro lado, que eles preferiram ficar onde eles já estavam. Subtópico número 2. A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. Josué 16:10. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram. Josué 17:12 e 13. O que mais tarde foi para ambos um laço. Vamos ver isso então? Em Josué 16:10, eu vou ler na linguagem de hoje. Josué, capítulo 16, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Eu estou vendo, hein, que você não abriu a Bíblia. É 16:10, Josué 16:10. Olha o que diz o texto, Josué 16:10. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué 16:10, Josué 17, versículo 12 e 13, na linguagem de hoje eu estou lendo. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. Veja que eles não agiram com uma determinação de Josué, de Moisés, para destruir. Não, eles mantiveram a postura passiva, né? Eles não expulsaram. E mais tarde eles tiveram problemas. Nós vemos isso em Josué 23:13. Você ainda não abriu a Bíblia? Por favor, meu irmão, faça isso. Versículo 13, olha o que diz o texto. Podem ficar certos de que ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Então veja que esses cananeus que a tribo de Manassés e Efraim não expulsaram da terra, não exterminaram, olha o que diz aqui em Josué 23. Eles serão perigosos como precipícios, armadilhas, chicotes e espinhos nos olhos. Então, meu irmão, você cuidado, se você tiver algum inimigo no seu território que precisa ser exterminado, tem que ser exterminado ou expulso para que você não tenha problemas futuros. Continuando o subtópico 2. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. Quer dizer, eles nem deram conta do que tinha e ainda queriam coisas maiores, né? Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. Josué 17:15. E completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam
forte. Josué 17:18. Ou seja, Josué estava dizendo em outras palavras: não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Ampliar a tenda, partir para cima, ser forte e corajoso para trabalhar. Nós vimos aqui que eles eram passivos, eles não queriam ter trabalho, mas precisa trabalhar. Subtópico 3, a herança de Josué. Terminada a partilha da terra, as 9,5 tribos, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Está lá em Josué 19, vamos ver, Josué, abra sua Bíblia, Josué 19 e os versículos 49 e 50, as terras de Josué. Diz assim, estou lendo na linguagem de hoje: quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. Então Josué recebeu lá na montanha de Efraim a sua terra, ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela, que mostra o trabalho, Mesmo depois de conquistado, aquela cidade precisou ser reestruturada, reerguida, ou seja, continuou tendo trabalho. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Então, todas as bênçãos e vitórias que nós recebemos nessa vida, meu irmão e minha irmã, não são para se comparar com a verdadeira recompensa que nós temos guardado lá no céu. O verdadeiro galardão, a verdadeira recompensa está lá no céu nos aguardando. Ponto importante: Deus não se esquece do nosso trabalho e no tempo certo nos recompensará. Então, espere o tempo de Deus. O tópico 3, a divisão das terras não conquistadas. Então, vimos a divisão das terras do sul, as terras do norte, agora a divisão das terras ainda não conquistadas. O tabernáculo em Siló é o subtópico 1. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló. Está lá em Josué 18, do versículo 1 ao 6. Nós podemos dar uma lida. Eu muito inteligentemente fechei minha Bíblia, mas já achei Josué aqui rapidinho. Só você que não quer procurar, meu irmão? Pelo amor de Deus, Tenha juízo. Josué capítulo 18, do versículo 1 ao 6, diz assim: agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel:
Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o teu Deus, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes no sul, e os descendentes de José nas suas no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Então o povo aqui, eles ainda estavam parados, eles precisavam partir para cima para tomar posse dos territórios ainda não conquistados. Então Israel armou o tabernáculo em Siló, a cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Está lá em 1 Samuel 4:4. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, que é o texto que nós acabamos de ler, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Está no capítulo 19 de Josué. Agora eu estou mais esperto, não fechei a Bíblia. E o versículo 51, que diz assim: o sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das tribos, das famílias das tribos de Israel, fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Então veja que eles consultaram ao Senhor como deveriam fazer aquilo ali. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno, de Deus, o nosso Deus. A herança em cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Então aqui volta o que nós já falamos em alguma lição anterior, que é o pecado que nos impede de receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E é o pecado que nos separa do Deus eterno. Portanto, arrependa-se sempre, imediatamente, de todo pecado. Deixe isso para lá e comece uma nova jornada com o Deus Todo-Poderoso. Subtópico número 2. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá e as terras de Issacar, Zebulon, Naftali e Assé faria fronteira com a herança de Efraim e Manassés, ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Então, a gente tem que ter fé no cumprimento das promessas. Deus tem, no mínimo, uma promessa para cada dia do ano, para a minha vida e para a sua vida. Portanto, você nunca desista de lutar. Continue batalhando, porque a promessa de Deus
ela vai se cumprir. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Mas sabe o que eles fizeram? Subiram e conquistaram Lezém, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram a sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com um nobre danita chamado Sansão, que nós conhecemos lá do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes, a história de Sansão. O cristão, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Então, meu irmão e minha irmã, toda vez que estivermos passando dificuldade, saiba que aí está uma oportunidade para o exercício da fé, uma oportunidade para Deus operar grandes milagres. Não veja um problema na ótica humana como um problema, como um entrave, mas veja como uma oportunidade para Deus te dar vitória. E o subtópico 3, estamos concluindo, a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, está lá em Êxodo 32, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria a sua herança, ou seja, Deus iria ser a própria herança da tribo de Levi. Diz que ele seria a sua herança quando da repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas. Juízes 21, Josué 21, 41. De maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda a Canaã. Em todas essas cidades havia sacerdotes, havia as famílias dos levitas, havia a presença de Deus, porque onde estava um levita, ali estava a presença do Senhor. Foi espalhado em toda a Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. Nós também, como igreja do Senhor, nós somos peregrinos nessa terra. Não devemos nos apegar a bens materiais, a materialismo e coisas do tipo. Nós temos que ter os nossos olhos na Canaã celestial. É o que virá depois que nós partirmos daqui para o outro lado, para o céu. É lá que está a nossa morada eterna. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. Então, a obra do ministério, ainda hoje, ela é feita por muitas pessoas que compõem a igreja do Senhor, mas principalmente aqueles que se disponibilizam apaixonada e integralmente a fazer a obra do Senhor. Esses são grandemente honrados por Deus e também abençoados. Ponto importante, tudo deveria ser feito às claras para ter a total aprovação do Senhor, do Eterno, pois o futuro e a herança de cada tribo estavam nas mãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, dentro desse ponto importante, a nossa vida como cristã, tudo tem que ser feito de maneira transparente com a aprovação do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família,
Que Deus abençoe essa lição número 11. Mais uma vez, parabéns pelos pastores, pelo Dia dos Pastores, e até a próxima, se Deus quiser.